Queridos, nós estamos numa série de mensagens. Eu queria já convidar você a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 17. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens com o tema Evangelho, o Evangelho. E eu espero que essas mensagens sejam educativas, sejam doutrinárias, sejam mensagens que venham trazer uma visão do verdadeiro Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo em que existem muitos templos religiosos, mas muitos até pregadores, mas um Evangelho que não confere com as Escrituras Sagradas, não conforme o Evangelho de Jesus Cristo. E preocupado com esse assunto, preocupado com essa realidade, o nosso desejo é trazer um conhecimento sobre o Evangelho segundo a carta aos Romanos. Hoje eu cheguei aqui, logo que eu entrei, a turma do louvor olhou para o pastor e começou a rir. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas parece que a minha camisa chamou a atenção da turma, acharam interessantes. Vem sempre o pastor Eliseu engravatado, de terno, gravata, e hoje eu vim mais light. Eu só botei esse jalequinho aqui porque está um pouquinho frio, hoje não dá para ligar o ar-condicionado, mas eu não entendi por que eles estavam rindo. Mas da próxima vez eu vou vir mais à vontade para poder chocar vocês, já que vocês ficaram chocados com essa mudança. Romanos capítulo 1, versículo 14 ao 17, logo após a mensagem nós vamos conhecer os amigos visitantes e vamos também orar pelos aniversariantes da semana. Aqueles que encontraram, digam amém. A palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 14, nos diz assim a palavra de Deus: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de sorte que quando está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Que o Senhor nos abençoe assim com essa palavra nesta noite. O primeiro ato que nós precisamos entender dessa mensagem é que precisamos observar que o Evangelho há uma necessidade de ser divulgado. O apóstolo Paulo vai dizer nesse texto que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo sentia como um devedor, ele se sentia como alguém que estava com uma pendência. Nós não sabemos dizer por que Paulo se sente assim. Lá no primeiro versículo nós vamos ver que Paulo diz o seguinte, no versículo 14: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaro. Provavelmente Paulo se sentia constrangido, porque quando nós sabemos da sua história, ele era um soldado romano, era alguém que perseguia, que prendia, que matava, ou alguém que estava a serviço de Roma. E Roma era um império de conquista, era um império de confronto, de guerra, de invasão, de cobrar impostos. E Paulo, como sendo um dos seus chefes, provavelmente tenha se confrontado e tenha exercido seu poder de autoridade diante dessa realidade. Então Paulo vai dizer: eu me sinto devedor tanto a gregos como a gentios. Ele se sentia então dependente de estar levando esse evangelho a várias classes de pessoas. Quando nós observamos os jogos de internet, jogos tecnológicos, videogame, nós sempre observamos um padrão. Existe um personagem, geralmente o herói, que você controla, e esse herói, para exercer bem a sua conquista, ou ele precisa acumular pontos, ou ele tem que ter alguma magia, algum poder, para que naquele jogo de internet, naquele programa de computador, ele alcance o seu objetivo. Geralmente ele vai alcançando o seu padrão de poder, de controle, passando de fase, adquirindo porções, adquirindo equipamento, para que ele possa então exercer ali aquela função e alcançar aquele objetivo. Geralmente dentro de um jogo de videogame, em cada fase existe um mestre,
que você precisa então vencer para poder passar então de fase. Mas para vencer esse adversário lá no videogame, ou esse desafio, ele precisa acumular energia, ponto. Ele tem que ter poder, porque se ele vai diante do mestre daquela fase e ele não consegue ultrapassar, ele não tem poder suficiente, ele será derrotado e o jogo então terá que ser reiniciado. O apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é poder. Poder. A palavra poder vem de dinamis, que deriva do grego dinamite, algo que é destruidor, algo que reestrutura, algo que destrói, que desfaz tudo aquilo que pode estar à sua frente. Então, na visão do apóstolo Paulo, esse evangelho que precisa ser pregado, ele é o evangelho de poder, de transformação, de impacto, de destruição. Mas analisando um pouco mais esse texto, nós vamos ver que Paulo vai dizer, além desse poder, ele é a justiça de Deus. E quando nós observamos o que seria a justiça de Deus, todos nós que conhecemos e somos cristãos, vamos entender que o homem pecou, se afastou da presença de Deus, esteve longe do caminho do Senhor, e então a graça de Jesus, através da cruz do Calvário, a ira de Deus caiu sobre ele, ele então leva sobre si os nossos pecados, e essa ira de Deus que cai sobre Jesus na cruz, ao ponto que ele na cruz ele diz, Pai, por que me abandonaste? Ele se sente o esvaziamento da presença de Deus, ele está carregando sobre si a minha culpa e a sua culpa. Ali sobre Jesus se consome a justiça de Deus. O homem havia pecado, se afastado, e agora ele, através de Jesus, ele é absolvido, porque Jesus recebe sobre si os nossos pecados. E a ira de Deus cai sobre ele, como podemos imaginar, como um para-raio. O para-raio ele está em cima de um prédio para poder captar o raio que pode cair em cima de uma casa ou de uma árvore e ferir alguém. Então o para-raio ele serve para absorver em um raio de ação esse raio que ele é perigoso. Se nós olharmos de uma forma mais simples para podermos entender, Jesus na cruz ele absorve a ira de Deus, ele recebe o castigo, e quando nós olhamos o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Quando nós observamos o que é o evangelho, Paulo vai dizer, o evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem e da humanidade. E aí essa justiça de Deus é que ele enviou o seu filho para buscar aquele que havia se perdido. Então quando Paulo começa nesses versículos que estão aqui sendo de uma forma sistemática seguindo uma mensagem, o que nós entendemos de evangelho é que ele é o poder de Deus para a salvação do homem, para trazer de volta o que se havia perdido para junto do Pai. E o que infelizmente temos visto hoje, irmãos, é que o evangelho ele não é uma mensagem para você melhorar de vida. O evangelho não é uma mensagem para você deixar o seu carro velho e comprar um carro novo. O evangelho não é porque você está doente com câncer, para você ser curado do seu câncer. O evangelho não é porque você tem um problema no casamento, e esse evangelho vai trazer a solução do problema do seu casamento. O evangelho é poder de Deus para salvar a sua vida, porque todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Sem esse guarda-chuva, sem esse para-raio chamado Jesus, nós estamos condenados à eternidade, na perdição que se chama inferno. O evangelho não é algo supersticioso. Paulo vai dizer, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E eu quero, de forma bem rápida e objetiva, nessa noite, falar com você. Eu gostaria que já colocasse o primeiro ponto para mim no Data Show. Paulo entendia ser um devedor.
está lá no texto. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábio como ignorante. Ele se sentia na obrigação, no sentimento de levar esse evangelho, esse poder para frente. Ele não se acovardou, e é interessante, porque quando nós olhamos, Roma era o local mais complicado para se pregar naquele momento. Jesus havia sido crucificado, os cristãos estavam sendo perseguidos, muitos estavam sendo mortos, mas Paulo se sente impulsionado a levar esse evangelho como um devedor. Ou seja, eu não posso me acovardar, eu não posso me esconder, porque eu antes era um pecador, alguém que corria atrás, que prejudicava, que matava, mas hoje eu fui alcançado por essa graça, e por ser alcançado por essa graça, eu me sinto como um dever, como alguém que deve levar esse evangelho à frente, levar esse evangelho, esse poder para transformar a vida das pessoas. E o apóstolo Paulo vai, amados irmãos, nos dizer exatamente isso, que a nós que recebemos esse favor, porque quando nós falamos em salvação é graça, e o texto vai dizer, graça é favor imerecido, você não merecia e nem eu, mas ele resolveu nos amar, e nos dar a sua vida, para que todo aquele que nele crê seja salvo. E essa dívida, Paulo está no coração, ele diz, eu recebi sem merecer, e eu não posso hoje deixar de levar esse evangelho às pessoas, mesmo a gentios, como a gregos e como a bárbaros. E aí, irmãos, vai trazer algo em nosso coração, que nós precisamos amar a Jesus e entender que essa mensagem, esse poder, esse evangelho, cabe a mim e a você mandar, a enviar, a anunciar. É claro que nós não estamos aqui dizendo que Deus não faz milagres, Deus resolve os problemas, sim, Deus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Ele pode resolver os problemas da sua vida, sim pode, mas isso é secundário. A Bíblia vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentados. Independente de você estar doente, estar empregado, desempregado, e você está vivendo alguma crise, o evangelho é poder para a salvação da alma, porque todos nós estamos perdidos sem Jesus. Enquanto esse evangelho, que é simples e objetivo, for trocado por uma mensagem vulgar, uma mensagem mentirosa, em que os crentes estão em busca de sucesso, estão em busca de projeção social, estão em busca de recompensa material, Paulo vai dizer que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. A justiça de Deus, Deus coloca o seu Filho e Ele recebe sobre si os nossos pecados. A graça é exatamente aquilo que nós não merecemos, mas recebemos por causa desse evangelho que foi de encontro a todas as pessoas. O evangelho é mudança, não apenas mudança física, ou mudança de status, ou mudança financeira. O evangelho é mudança de vida, é transformação, é Jesus sendo o centro de cada um de nós. Eu tenho observado como a internet tem influenciado a vida das pessoas, e quando você passa de um assunto para outro, você vê como o evangelho tem sido distorcido, como o evangelho tem sido uma moeda de troca, como tem sido vergonhoso o que algumas igrejas têm feito com a pregação do evangelho. Deus é Deus de transformação, Ele muda a sua vida e vai mudar para melhor, mas antes dessas coisas acontecerem, você recebe a certeza de que o evangelho é poder de Deus para a salvação do perdido. O segundo ponto que nos chama a atenção desse texto é que ele vai dizer que precisamos viver o evangelho. Romanos vai dizer que o evangelho verdadeiro é o evangelho que se vive e não que se frequenta. Nós temos hoje frequentadores de cultos, gente que caminha para todos os lados, todas as portas, em busca de profecias, em busca de campanhas, em busca de resultados, muitas vezes materiais. Mas Paulo vai dizer que o evangelho, ele tem uma lógica de viver, de ter, de ser caráter, de pensamento. Quando nós falamos que viver o evangelho, a fé que nos move, e ele vai dizer isso no versículo exatamente 16, porque nele se
Versículo 16: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí, quando nós começamos a pensar, que fé é essa que me faz viver? Que fé é essa que me faz caminhar? É algo, irmãos, que entra em nossa mente, está no nosso coração, no nosso cérebro. Nós começamos a olhar o evangelho, e esse evangelho ele vai mudar as minhas ações. Ele vai mudar as minhas ações, a minha forma que eu me comporto com a minha família, com meus funcionários ou como empregado, a forma que eu vou me comportar diante da sociedade. Esse evangelho que é viver pela fé, é um evangelho que transforma o nosso caráter, a nossa personalidade. Por isso que o evangelho vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse viver que o apóstolo Paulo fala é além de uma ideologia política, é além de uma ideia, porque a ideologia política ela pode mudar. Você pode torcer por um candidato e no mês seguinte ou no ano seguinte você ir por uma outra ideologia. Você pode mudar de ideias, de pensamentos. Você pode ter pensado algo 3 anos atrás e hoje você pensa completamente diferente, porque o homem está em construção, mas a fé é algo que molda a nossa vida. Eu estava numa reunião de pastores essa semana e eu disse aos colegas, nós não seguimos doutrinas, nós seguimos uma pessoa chamada Jesus. As doutrinas, elas mudam, elas podem ser confeccionadas em concílios, em debates teológicos, mas o que Jesus fez nos evangelhos, ele nunca escreveu nada, e quando ele escreveu na areia, e quando ele escreveu na areia, não disse o que escreveu. Mas o que nós hoje temos é que o apóstolo Paulo, nas 13 cartas, ele fez uma síntese da doutrina e ele trouxe para nós as 13 cartas. Essas cartas do apóstolo Paulo hoje foram discussões teológicas e ainda funcionam hoje sobre graça, sobre salvação, sobre eternidade, sobre vida eterna. Discussões teológicas que muitas vezes dividem as religiões. Pentecostais, neopentecostais, tradicionais, conservadores. Mas a essência de todas essas igrejas só está em uma pessoa chamada Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele é a pedra angular, onde todas as coisas se fundem. Nós podemos divergir, de repente, de um ponto, de uma vírgula, que isso não vai interferir na nossa fé e nem tampouco na nossa salvação. Porque a salvação é Jesus, o Evangelho é Jesus e temos que viver esse Evangelho. E seguir esse evangelho, porque os passos de Jesus é que direcionam completamente a nossa vida. Eu observei um documentário esses dias, eu estava vendo a internet e eu vi um barquinho pequenininho, um bote na frente de um navio gigante. Esse bote era de um grupo que estava tentando impedir que aquele navio gigante caçasse baleia. Eles estavam com arpão na frente do navio e o barco batia e fazia de tudo, um barco minúsculo, um navio gigantesco, e eles tentando de alguma forma impedir com que aquela baleia fosse alcançada. Eles estavam ali tentando impedir. Quando eu li aquele texto, li aquela cena, eu lembrei desse texto. Viverá pela fé. Aqueles homens que estavam ali estavam vivendo a sua ideologia, o seu pensamento ecológico. Eles colocaram a sua própria vida em risco, entraram na frente, um botinho pequenininho no alto mar, na frente do navio, tentando impedir que aquele navio alcançasse uma baleia. Colocaram a sua vida em risco, porque se aquele navio gigantesco ia passar por cima daquele bote com uma facilidade imensa. E principalmente na frente do arpão, eles faziam com que o arpão estivesse ali na direção daquele bote. E quando nós olhamos essas coisas, nós observamos o compromisso que essas pessoas têm, o envolvimento com a sua causa. Paulo vai dizer exatamente isso, olha, mas o justo viverá pela fé. E quando nós olhamos a igreja primitiva, a igreja que não tinha campanhas de vitória, a igreja que não tinha superstições, mas era a igreja debaixo de espada, era a igreja qual era perseguida e queimada em praça pública, em que os seus corpos serviam como lamparina para Roma inteira. Milhares e milhares de cristãos morreram pela sua fé. Milhares e milhares de cristãos entregaram a sua vida pelo aquilo que acreditavam.
E nós observamos como as pessoas estão envolvidas com tantas ideologias. E Paulo vai dizer que o justo viverá pela fé. Eu estava vendo esses dias o hino do Grêmio. Eu vou falar do Flamengo. Eu sei que o pessoal reclamou comigo domingo passado. Me cercaram, falaram: pastor, o senhor falou 2 vezes do Flamengo. Eu falei: calma que eu vou falar daqui a pouco. Vou falar bem, fique tranquilo. O hino do Grêmio, ele algo nos chama atenção. Ele diz: até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio aonde ele estiver. E a torcida cantando no estádio, balançando as redes, aquele negócio que emociona, né? Mas você vê o comprometimento daqueles torcedores com o seu time, e a gente que faz isso mesmo. E no Flamengo, como eu estava falando, né, vai dizer lá: uma vez Flamengo, e o que mais? Eu não vou repetir isso. Vamos lá, é o que? Quem é flamenguista aí, por favor? Flamengo até morrer? Então, comprometimento do time. Isso eu estou usando aqui uma ilustração do que é comprometimento, do que a torcida está envolvida, está torcendo. Mas agora eu quero trazer para Paulo, porque Paulo vai dizer o seguinte: viver pela fé é ser comprometido com a causa. Viver pela fé é ser envolvido com Cristo, não seguindo doutrinas, mas seguindo uma pessoa, não seguindo ideologias, não seguindo coisas feitas por homens. E esse é o evangelho que Romanos vai trazer para nós. Um evangelho que não é troca, que não é negócio, não é barganha. Você vem ao culto não é para ser abençoado, você já é abençoado através da cruz de Cristo. Você não vai para o culto por causa de uma necessidade física. Você vai porque você vai adorar a Deus, porque independente da necessidade física, Ele já te deu a vitória, a eternidade na cruz, a vida eterna. João 6,68 vai dizer, Simão ali sendo questionado por Jesus, ele vai dizer: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens a palavra da vida eterna. O comprometimento vai ter que entrar no nosso coração para viver verdadeiramente um evangelho. Eu queria perguntar uma coisa a você: se tirarem tudo de você nessa noite, tirarem a sua casa, tirarem o seu emprego, tirassem os seus filhos, quem sabe até a sua saúde, o que você vai fazer de Jesus? Se as coisas nessa noite não caminharem como você tanto gosta, se a sua empresa fechar, se o seu carro quebrar, se o desemprego chegar, se a saúde, o médico dizer não tem mais jeito, o que você vai fazer de Jesus na sua vida? O evangelho é comprometimento. Você não pode apenas se ocupar com os problemas que você vive. Você precisa entender que a sua vida, ela depende completamente de Jesus em todas as áreas. Quando nós olhamos Jó, é algo que nos chama a atenção. Jó diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós vivemos lutas e dificuldades, e a primeira coisa que os cristãos atuais fazem é exatamente se afastar, é desistir da caminhada, é fechar as portas para a graça de Deus. Infelizmente, hoje o tempo, o sol, a chuva, os compromissos têm colocado Cristo em segundo plano, o evangelho descartado, como um prato que você come e ali suja, ele é de plástico, você então joga fora. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, da forma que eu quero, ou quando Deus não me serve do jeito que eu desejo, eu descarto e jogo fora. Um evangelho à la carte, um evangelho, aquilo que você escolhe o que você quer, do jeito que você quer e faz o seu prato da sua forma. E se aquele evangelho não for do jeito que você deseja, ele não serve. Esse não é o evangelho verdadeiro de Jesus. O evangelho verdadeiro de Jesus produz em nós compromisso, viver por fé, independente se a situação é boa ou se a situação é ruim, Cristo permanece sendo o mesmo, porque o evangelho não se trata de você, o evangelho se trata de Cristo, que morreu e entregou a sua vida por cada um de nós. Terceiro, que nos chama a atenção nesse texto, é que você não apenas
precisa se sentir devedor dessa graça que você não merece, mas recebeu, que você precisa viver esse evangelho, você também precisa falar desse evangelho. A palavra de Deus vai dizer: porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo tem uma identificação da sua missão. Ele vai diretamente a Roma, local onde o cristianismo estava sendo perseguido e era chacota, porque na visão grega, como pode você dizer que é um Deus crucificado? Pense comigo, irmãos, os gregos, eles tinham uma cultura de deuses de Atenas, deuses que comandavam o mar, deuses que tinham poder sobre os homens. O cristianismo chega com um homem que se fez Deus, aliás, Deus que se fez homem. O Deus que os cristãos adoravam não eram os deuses de Atenas, não era Afrodite, não eram os deuses poderosos, era um homem que simplesmente foi filho de carpinteiro, que foi crucificado numa cruz, um Deus que morreu. Isso era chacota para os romanos, em cima dos cristãos. Adorar um Deus crucificado, inclusive foram encontradas há pouco tempo, na segunda arqueologia, próximo de um local específico em Roma, uma pintura na parede em que a cruz está simplesmente um animal, e era um burro. Foi um símbolo de deboche que era feito naquele tempo em Roma. A crucificação e ser cristão era piada. Como pode você servir um Deus que morreu? Como pode você servir um Deus e orar para um Deus que foi crucificado? Porque não era entendimento na cabeça dos romanos e dos gregos esse tipo de adoração. E Paulo vai dizer que o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O evangelho que nós seguimos e que nós vivemos, irmãos, é o evangelho que precisa ser anunciado. O verdadeiro evangelho, as boas novas da salvação, ela precisa ser compartilhada entre nós. Todos nós aqui nessa noite estamos debaixo da ira de Deus. Todos nós estávamos perdidos em nossos pecados. Se não fosse a cruz de Cristo e a graça do Senhor, nós estaríamos perdidos. Mas o evangelho hoje virou um comércio. O evangelho hoje virou ascensão, ou seja, posicionamento. Vou para lá para me dar bem, vou para lá para conseguir as nossas coisas. E a maioria das orações feitas e as campanhas feitas são essas: pare de sofrer, 7 dias para o sucesso, 3 passos para alcançar os seus objetivos. E Paulo vai dizer que o evangelho é poder de Deus para a salvação dos perdidos. Nós louvamos a Deus pela igreja primitiva, que milhares e milhares de cristãos, e ainda hoje no Oriente Médio, na China comunista, homens e mulheres estão lá sozinhos, missionários, longe das suas famílias, pregando e ensinando a palavra de Deus, correndo o risco de serem mortos, de serem fuzilados, de serem decapitados, simplesmente porque amam esse evangelho, amam essa pregação. Eu quero dizer a você, meu irmão, nessa noite, com o início dessa série de mensagens, valorize a mensagem e o amor de Cristo Jesus. Valorize a pregação do evangelho, valorize a sua igreja, valorize ser cristão. Tenha alegria em ser um salvo em Cristo, não pelas promessas, não pelas recompensas, porque elas vêm sim, buscar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, sim. Mas independente dessas coisas, independente do tamanho da sua casa, independente do tamanho da sua conta bancária, independente de se você tem sucesso ou não, independente se você tem emprego ou não, se você crê em Jesus, você pode se considerar uma pessoa salva em Cristo Jesus. Porque quando fecharmos os olhos nesse mundo, nós iremos nos encontrar com o nosso Salvador. Há uma Jerusalém nos aguardando, há uma terra nos esperando, há um momento em que Jesus virá buscar a sua igreja, e essa promessa não pode ser apagada da nossa mente. Ela não pode ser esquecida, ela não pode ser deixada de lado, porque o evangelho não quer falar sobre você, ele fala sobre Cristo. E é esse amor, é essa visão, esse comprometimento com a palavra é que nos faz acordar de manhã
e olhar para o tempo e dizer: nossa, eu tenho tantos problemas para resolver, eu tenho tantas lutas para conquistar. E você passa luta, e você passa tribulação, e você passa angústia, mas você sabe quem tem cuidado de você. O Evangelho é isso, é boas novas, é boa notícia. Você estava debaixo da ira de Deus, mas Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele recebeu a ira por você, Ele recebeu todo o castigo sobre a sua própria vida, e Ele lhe deu a oportunidade de encontrar o reino dos céus. Evangelho é notícia que a ira de Deus foi acalmada por Jesus, que toda a ira de Deus, porque nós temos um costume de falar Deus é amor, Deus é bom, e nós temos uma visão de que Deus é bonzinho. Sim, Deus é bom, mas a Bíblia vai dizer que Deus é justiça. E quando nós olhamos o Velho Testamento, e quando nós olhamos Deus se direcionando para o homem todo o tempo, através de Noé, através dos profetas, através das leis, através da própria crucificação, porque foi o Filho de Deus, o próprio Deus, que se colocou em nosso lugar e morreu pelos nossos pecados. O que nós precisamos nessa noite carregar e valorizar em nosso coração é que não há nada e nem ninguém que possa tirar de nós essa vitória. O justo viverá pela fé. Não é o fogo, não é a fornalha, não são os grilhões, não é a perseguição, não é a luta armada que pode tirar de nós a alegria de estarmos aqui nesta noite, não para sermos abençoados, porque nós já somos abençoados, mas nós estamos aqui porque amamos a um Cristo que nos deu a vida eterna e nos deu a oportunidade de alcançar o reino dos céus. Que você nessa noite, através dessa série de mensagens, possa valorizar o Evangelho de Jesus, não como uma moeda de troca, não como uma forma supersticiosa de querer melhorar alguma coisa e aqui e ali. Infelizmente vivemos uma pós-modernidade em que a fé, a religião se tornou um supermercado. Você vai naquela que tem mais oferta, e você vai naquela que tem mais novidade, e você procura os locais onde você de alguma forma vai estar ali tendo algum benefício. Independente do benefício que Jesus possa fazer em nossa vida, porque Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele enche com o seu Espírito Santo. Nós não estamos dizendo que isso Ele não faz, mas as primeiras e das primeiras coisas é porque você era pecador e através da graça de Deus Ele te deu mais uma oportunidade de reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. A você nessa noite que tem frequentado a igreja e ainda não se comprometeu com o Evangelho de Jesus, há espaço para você, há tempo para você, há oportunidade de que a ira de Deus seja apaziguada, acalmada, através da sua fé em Jesus Cristo, porque a Bíblia vai dizer que Ele levou sobre si as nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite e você ter um minuto de agradecimento a Deus por esse Evangelho transformador que te tirou da escuridão do pecado e te trouxe para a luz de Jesus, que tirou de uma pessoa esquecida, afastada, longe de Deus, e hoje você pode sentir a presença, você pode receber o perdão do Senhor, você pode receber a sua graça, você pode orar e Ele ouve as suas necessidades. Mas além de todas essas coisas, Ele escreveu o seu nome no livro da vida, e esse livro ninguém tira, ninguém toma e ninguém apaga. A você que está aqui nessa noite, que se por um acaso você ainda não teve um compromisso com o Senhor, é hora de você fazer, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Queremos agradecer por essa mensagem, ó Deus, que abre o nosso coração e a nossa mente para um Evangelho que vai além das circunstâncias, o Evangelho que vai além do sucesso, o Evangelho que mesmo nas lutas e nas dificuldades, mesmo diante das dificuldades da vida, do sofrimento, da angústia, da dor, nós temos um Deus que não se afasta de nós. Nós temos a certeza da vida eterna, e quando todas essas coisas aqui acabarem, quando todas as coisas se findarem, a nossa vida, a nossa saúde, quando fecharmos os nossos olhos nesse mundo, nós temos a segurança e a certeza
de que estaremos com o Senhor, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Te louvamos a Deus por essa segurança, te louvamos a Deus por essa alegria, te louvamos a Deus pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Perdoa, Deus, os nossos pecados. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.